Você conhece a Inglaterra? Que tal conhecer mais sobre esse lindo país, onde nasceram grandes nomes que ficaram para a história mundial, como William Shakespeare, os Beatles e a nossa querida Rainha Elizabeth? A Inglaterra é uma das nações que constitui o Reino Unido. Localizada no continente europeu, tem como países vizinhos o País de Gales e a Escócia. A sua área é a maior do Reino Unido, com 130.395 km². Por ter a maior área do Reino Unido, a população também é maior, possuindo cerca de 55 milhões de habitantes. A capital da Inglaterra é a nossa querida Londres, formada por lindas paisagens e grandes museus. Londres tem cerca de 8 milhões de habitantes e tem uma grande variedade de povos e culturas. Para vocês terem noção, só na capital são falados cerca de 300 idiomas diferentes. Londres é uma das cidades mais movimentadas do mundo. O famoso metrô de Londres é a mais antiga e a maior via ferroviária subterrânea do mundo, e seus aeroportos são considerados os mais movimentados do mundo. A região urbana de Londres tem cerca de 8 milhões de habitantes, e a região metropolitana tem cerca de 14 milhões de habitantes. Muita gente, não acha? Em 2019, Londres entrou para o terceiro lugar do ranking de países mais visitados do ano. Em Londres está localizado o Observatório de Greenwich, da famosa linha que divide o globo em dois hemisférios. Temos também nessa linda capital as Torres de Londres, a Abadia de Westminster, o Palácio de Westminster e outros lindos pontos turísticos que iremos falar já já. Falamos de Londres, mas agora que tal saber das outras cidades? Vamos falar de Oxford? Oxford está localizada no centro-sul da Inglaterra e tem cerca de 140 mil habitantes. Essa cidade é conhecida pela famosa Universidade de Oxford. Mas você sabia que não é apenas um campus, e sim 40 escolas espalhadas pela cidade toda? Incrível, né? Outra curiosidade interessante, você sabia que a Universidade de Oxford é mais antiga que a civilização azteca? Essa fez você perder a noção do tempo, né? E Liverpool, você já ouviu falar? Liverpool é considerada a cidade mais linda da Inglaterra. Está localizada no noroeste da Inglaterra e tem cerca de 484 mil habitantes. Essa cidade é famosa por ter revelado a grande banda Os Beatles. Manchester, uma grande cidade com cerca de 3,5 milhões de habitantes, está localizada no noroeste da Inglaterra. Você sabia que Manchester foi a primeira cidade a se industrializar? Em Manchester está localizada a primeira estação de trem do mundo. A forma de governo na Inglaterra é a monarquia parlamentarista, ou seja, o chefe de governo é o primeiro-ministro e o chefe de estado é o monarca, que atualmente é a Rainha Elizabeth, que está no trono desde 1952. Bom, agora eu vou falar de algumas pessoas famosas da Inglaterra. E uma das pessoas mais famosas da Inglaterra é o ator, poeta e dramaturgo William Shakespeare. Ele também escreveu grandes obras que ficaram famosas por todo o mundo, e uma das mais famosas é Romeu e Julieta. Ele também foi um grande escritor, o maior escritor da língua inglesa. Ele nasceu dia 23 de abril de 1563, no condado de Warwick. Agora vamos falar sobre os Beatles. Os Beatles foi uma banda que foi descoberta em Liverpool na década de 60 e é formada por um quarteto. Um grande nome da física, Isaac Newton, nasceu no leste da Inglaterra. Ele é um dos maiores físicos já conhecidos na história do mundo. Newton também escreveu 3 leis famosas da gravidade. Agora vamos falar sobre os pontos turísticos da Inglaterra. Existem diversos pontos turísticos na Inglaterra, e uma das mais famosas é a Pedra de Stonehenge, na qual tem um desconhecido significado dessas pedras, que medem 5 metros de altura e 50 toneladas. O Castelo de Windsor é o castelo mais antigo ainda habitado do mundo. Sua construção começou no século XI, e até hoje existem moradores e funcionários nele. London Rise é uma enorme e linda roda gigante que está localizada na capital da Inglaterra. Era uma construção temporária, mas por ser tão linda, tornou-se uma construção permanente. A Inglaterra é um dos países mais visitados do mundo, e claro, tem muitos pontos turísticos. Agora vamos falar de artistas contemporâneos, e que tal saber de um artista bem importante na atualidade. Jason Paul nasceu em Chelmsford, na Inglaterra, no dia 24 de março de 1970, e atualmente está com 60 anos de idade. Suas obras são focadas na área de tapeçaria e cerâmicas. Grayson também é bastante conhecido por se vestir de travesti. Em uma galeria, ele afirmou que se veste de travesti pela sua baixa autoestima. E suas obras também chamam a atenção pelas suas críticas sociais. E nessa pandemia, Grayson está divulgando seu trabalho através do seu Instagram, que contém mais de 78 mil seguidores. Agora vamos falar sobre esportes. Vários esportes hoje desconhecidos pelo mundo todo surgiram na Inglaterra. Vamos falar quais são eles. O esporte mais praticado do mundo, o futebol, foi criado na Inglaterra.
no ano de 1873, e a maioria das pessoas conhece o futebol e todas as suas regras. O rugby foi criado no ano de 1845, e é bem parecido com o futebol americano. O cricket não é um esporte tão famoso, mas é bem praticado na Inglaterra. O tênis também foi criado na Inglaterra, no século XIX, e está presente nas Olimpíadas desde 1866. Danças e músicas típicas da Inglaterra. Morris Dance. Morris Dance é uma dança bem tradicional e ela é considerada bem extrema porque ela tem vários saltos de uma perna para outra. Strathspey. Esse tipo de música é um pouco mais lento e ela é executada ao som da gaita de foles. A característica mais importante é que tem toda uma sintonia nas batidas e o instrumento vai variando de acordo com a música. Essa dança pode ser executada por 4 ou 5 casais. Heels. Essa dança é inglesa e é formada por um conjunto de 8 pessoas em uma roda. Ela foi contemplada por salões brasileiros e depois de um tempo ela chegou aos meios rurais sul-grandes. Os Estados Unidos teve muita influência na música na Inglaterra. Milhares de garotos se inspiraram nos ídolos americanos do rock, Chuck Berry e Elvis Presley, construindo suas próprias bandas e foi aí que surgiu os Beatles. Eles tiveram um grande papel na música inglesa. Comidas típicas da Inglaterra. Fish and chips. Esse prato é um peixe panado com batatas fritas. Essa receita surgiu na cidade do sul e ao norte da Inglaterra. E aí depois, esses pratos se espalhou pelo Reino Unido e se tornou um dos melhores pratos das cidades da Inglaterra. Teve uma época que esse prato era vendido em folha de jornal, embrulhado, e isso permaneceu até os anos de 1980. Benji and mash. Esse prato é feito com salsicha e é típico do inverno, e é servido como purê de batata, ervilhas, etc. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ficou bem comprometida e muitas receitas tiveram que ser adaptadas. Cornish pasty. Essa receita é uma comida da rua e é semelhante a um empanado. Ele é composto por um assado recheado de carne, molho apimentado, batata, cebola e ele surgiu no sudeste da Inglaterra. Principais religiões. O cristianismo é a religião mais conhecida e praticada pela população. O islamismo é a segunda religião mais conhecida na Inglaterra, de acordo com algumas pesquisas. O islamismo tem cerca de 3 milhões de pessoas que frequentam essa igreja. Tem outras religiões também, como o judaísmo, cerca de 300 mil pessoas seguem essa religião. Enfim, na Inglaterra tem bastante religiões, mas as principais são essa. O cristianismo tem cerca de 59,5% que segue essa religião. Fatos históricos sobre a Inglaterra. Ocorreu na Inglaterra uma revolução que foi chamada de Revolução Gloriosa, que foi a queda do absolutismo. Com isso, a monarquia inglesa perdeu para o parlamento, que deu início a um regime parlamentarista. Isso aconteceu no século XVII, entre 1688 e 1689. Entre 1337 e 1453, a Inglaterra ficou contra a França na Guerra dos 100 Anos e foi derrotada. No século XVIII, a Inglaterra, que já fazia parte do Reino Unido, passou por um processo que ficou conhecido como Revolução Industrial, que foi quando eles mudaram sua forma de produção, aumentando o emprego na tecnologia para acelerar a fabricação de seus produtos e reduzir custos. Ocorreu uma guerra civil conhecida como Guerra das Duas Rosas, que foi uma disputa entre duas famílias nobres importantes que disputavam o trono inglês. A terra foi atacada pelos vikings no século X, mas resistiu e se fortaleceu grandemente. Agora vamos falar um pouco sobre a bandeira da Inglaterra. A bandeira da Inglaterra foi oficializada no século XVI, mas já aparecia como símbolo dos ingleses desde a Idade Média. Não tem uma precisão da origem do desenho da bandeira, mas já era conhecido como marca da Marinha e do Exército da Inglaterra. Bem, o desenho da bandeira da Inglaterra é uma cruz vermelha e um fundo branco. Essa cruz vermelha simboliza São Jorge. A lenda diz que São Jorge lutou contra um dragão muito poderoso e que, após matá-lo, fez uma cruz com o sangue dele em seu escudo. A bandeira é conhecida na Inglaterra como Bandeira de São Jorge ou Cruz de São Jorge. Curiosidades sobre a Inglaterra e os britânicos. Cerveja e chá são suas bebidas favoritas. Essas duas bebidas são uma parte essencial na cultura dos britânicos. O Big Ben não é um relógio, na verdade é um sino que fica dentro da torre do relógio, que é um dos pontos turísticos de Londres. Para os britânicos, sanduíche é almoço e não apenas o lanche como para nós brasileiros. 6 cores da Torre de Londres. Há uma superstição que diz que tem que manter os 6 corvos, porque caso aconteça alguma coisa, o reino e a torre irá desmoronar.
Com medo disso, os ingleses mantêm um corvo extra, porque eles não querem arriscar. Uma curiosidade, sim, uma dica, para você se dar bem com os britânicos, basta ser pontual e também não chegue com muita intimidade, como beijo no rosto, abraço, porque isso pode ser bem inconveniente para eles, porque normalmente eles não fazem isso com estranhos, não é do costume deles.